Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do podcast Papo de Dentista. E o podcast está sensacional. Nós estamos nesse semestre falando um pouquinho mais sobre a odontologia, a integração dela com outras áreas do conhecimento. Então tá muito interessante. Nós vamos receber inúmeras pessoas muito legais. Acompanhem a gente. E hoje estamos com um tema super interessante, que é um tema que causa muito questionamento em acadêmicos, profissionais, é um tema curioso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a perícia criminal e, claro, nós temos a honra de receber hoje aqui o Dr. Jadir Ataide para falar um pouquinho mais sobre esse tema com a gente. O Dr. Jadir Ataide, vou ler o currículo dele, que é super extenso e é maravilhoso. Ele é perito criminal da Polícia Científica do Estado do Pará, coordenador de perícias genéticas do Instituto de Criminalista Dr. Irã Bezerra, bacharel em odontologia com especialização em dentística restauradora. Ele é especialista em gestão pública com ênfase em segurança pública e perícia criminal, docente em segurança pública, professor de pós-graduação em odontologia legal no CESUPA e membro do Comitê Estadual de Prevenção à Tortura e do Eixo de Crimes Violentos. Então, só pelo currículo a gente já pode ver que tá imperdível esse episódio. Fiquem por aqui para acompanhar tudo com a gente. Doutor, é uma honra lhe receber aqui. É muito importante para a gente ter o prazer de receber profissionais como o senhor, que tem um grande embasamento na área. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É muito especial para a gente. Eu fico muito contente pelo convite, né? Fico muito honrado. E a gente vai conversar basicamente sobre essas principais dúvidas que muita gente tem com relação à perícia criminal, com relação à odontologia legal, né? Como é que faz para chegar até ser um perito criminal, de que maneira o odontólogo pode ingressar nessa carreira da perícia, né? De que forma. Tem outros colegas também, odontólogos, que também trabalham conosco no Instituto de Criminalística ou no Instituto Médico e Odontológico Legal, que são posições e situações diferentes. Enfim, vai ser muito legal a conversa e eu estou animado para responder os questionamentos de vocês. Muito obrigada. Como a gente estava conversando antes com o doutor, a gente separou dúvidas que são muito recorrentes e são dúvidas nossas também, que a gente está super curiosa para saber. Então, a primeira delas, doutor, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre como foi essa trajetória da odontologia até se tornar um perito, se sempre foi seu sonho ou se foi algo que foi surgindo na vida e o senhor foi trilhando esse caminho. Conte um pouquinho mais para a gente. Certo. Eu sou formado há bastante tempo, né? Formei em 83 pela Universidade Federal do Pará. Naquela época só tinha uma faculdade de odontologia, né? Então, assim que formei muito jovem, formei com 21 anos e de cara, assim, eu era professor da escola técnica, da antiga Escola Técnica Federal do Pará, mas achei que poderia ter uma carreira militar e fui servir a Marinha. Então, eu não tinha prestado serviço militar, acabei tendo que entrar na Marinha e fui morar em Manaus. Passei 4 anos e meio morando em Manaus, fazendo uma odontologia dentro do navio, né? Eu trabalhava em navio, viajando, e a gente fazia o que chamam lá de ACISO, que é Ações Cívico-Sociais. Nós parávamos dos ribeirinhos, né? Atendíamos aquela comunidade. O navio era um navio relativamente grande, nós éramos 120 pessoas. Tinha eu como dentista, tinha médico, tinha enfermeiros. E a gente tinha um helicóptero também, que dava, quando a cidade era um pouquinho distante, a gente ia de helicóptero, o helicóptero deixava a gente lá na cidade. Que legal. E aí a gente passava o dia, aldeia de índio, populações ribeirinhas, aqueles problemas básicos da odontologia social, né? E a gente fazia alguns programas de escovação, enfim, mas a maioria dos atendimentos eram extrações odontológicas e tudo. Então eu fiquei 4 anos mais ou menos nessa, né? Morava em Manaus, a família morava aqui. E depois desse tempo de Manaus eu retornei para Belém. Trabalhei ainda mais algum tempo aqui no Hospital Naval em Belém, né? Na odontoclínica da Marinha de Guerra. E não queria mais não queria mais nada com farda. Eu achei que já estava suficiente. Já estava suficiente já. Aí quase toda a minha turma dessa época entrou na polícia, né? Sim. E eu não. Eu fiz um concurso para a CESPA, aí fui ser odontólogo da CESPA aqui em Belém, fiquei uns 6, 7 anos na CESPA também. Depois achei que não estava muito legal, aí saí. E logo em seguida fiz esse concurso, né, para Polícia Civil, na época para odontologista. Não tinha muita expectativa assim
seguir carreira, não tinha, não foi uma questão de paixão, assim. O que tinha para hora lá, né, eu fiz. E depois comecei a trabalhar. Aí eu tive a opção de escolher no início da carreira se eu queria trabalhar como odontologista, né, dentro do Instituto Médico e Odontológico Legal, ou se eu queria trabalhar na criminalística. Sim. Com crimes, basicamente, né? Então eu optei em trabalhar com crimes contra a vida e basicamente fui fazer trabalhos. Eu era perito de local do crime, então eu que ia no local do crime, quando acontecia qualquer crime, eu ia ao local e era responsável em dar aquela diagnose. Foi homicídio, foi suicídio, foi acidente, ver todas as questões, fazer um laudo para mandar pro delegado. Nos moldes que a gente trabalha aqui no Pará, a perícia ela entra em um ponto do inquérito policial que faz um laudo e apresenta para o delegado. Então fiquei muito tempo assim. Depois fui convidado a ser gerente do local, aí fiquei um tempo, depois saí de novo. E algum tempo atrás fui convidado para ser coordenador de perícias genéricas. Então hoje eu coordeno os laboratórios de crimes contra a vida, o laboratório de crimes contra o patrimônio e balística forense, grafo e documentoscopia e a parte da papiloscopia. Então, esses laboratórios são sobre a minha responsabilidade, né? E eu acho interessante, doutor, que o senhor prosseguiu também com a prática clínica, não é? Sim. Paralelo a essa situação, eu continuei atendendo no consultório, né? Eu faço a parte de cirurgia oral menor, faço a parte de... toda a parte de dentística, né? Então, fiz pela OAB, essa especialização. Mas, assim, chegou uma hora que eram realmente duas paixões, assim. Eu conseguia levar a odontologia e conseguia levar a perícia, assim, tranquilo. Porque eu sempre trabalhei em forma de plantões. Né? Então, eu tirava os plantões, depois tirava os plantões e fazia o consultório. E durante muito tempo... né? Hoje em dia eu faço bem pouco odontologia de consultório, mas ainda faço. Mas, assim, hoje em dia a perícia me consome, o maior tempo que eu tenho é para perícia. Bom, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco pra gente, principalmente para quem está assistindo e está no começo da faculdade, o que seria realmente odontologia legal e qual a importância dela dentro da justiça. Bem, a gente vai falar um pouquinho de Código do Processo Penal. O Código do Processo Penal, ele identifica 3 elementos que ele chama de peritos oficiais de natureza criminal, que é o médico legista, o odontologista e o perito criminal. Com a possibilidade do odontólogo exercer as 2 funções. Né? Por exemplo, na posição que eu estou hoje, eu sou perito criminal, eu não sou um odontologista. Nossa. Mas eu tenho colegas que são odontologistas que efetivamente fazem só a parte da odontologia legal dentro do Instituto Médico Odontológico Legal. Então, assim, a polícia científica, hoje em dia, nós temos 2 institutos, né? Um médico odontológico e um criminal. Os dentistas, eles podem ser locados em qualquer um dos 2, sendo que no Instituto Médico Odontológico Legal, o dentista vai trabalhar diretamente com aqueles exames de traumatismos odontofaciais, determinação da idade. Hoje em dia existem muitos crimes em que o infrator é menor de idade, né? Ou muitos crimes em que o infrator é maior de idade e diz que é menor de idade, então é o odontólogo que faz esses exames através de radiografias de punho, aquela escala de Nola. Então, com radiografias panorâmicas da face, você consegue identificar a idade, né? Que ele é menor de 18 anos ou maior de 18 anos. Assim como vários crimes também estão ligados à questão da idade. Então, existem alguns crimes que, se ela for cometido por uma pessoa em uma vítima menor de 12 anos, um crime, ele tem uma pena, né? Se for uma pessoa entre 12 e 14 anos, é uma pena um pouco menor, e a partir de 16 anos, uma outra pena. Então, à medida que a idade da vítima diminui, a pena aumenta, né? E em outra situação também, nos achados de antropologia forense. Muitas vezes você vai em alguns locais, você só tem um esqueleto. Então, esse esqueleto ele é removido para o Instituto Médico Odontológico Legal e encaminhado aos antropólogos e vão determinar sexo, vão determinar raça, vão determinar... Quando eu entrei era assim... O que tinha de mais legal era isso, né? Você pegar um crânio e dizer assim, pô, isso aqui é um crânio de mulher, Sim. é branca,
pelo tamanho dos ossos, né? Tem uma estatura de 1,68 m e tudo. Que Enfim, legal. então era bem interessante. Hoje, com o advento do DNA, o DNA ficou um pouco mais barato, né? E aí a gente consegue também muita coisa através do DNA. No outro instituto, no Instituto de Criminalística, o odontólogo ele é tratado como um perito criminal, como um outro qualquer. Sim. Então as equipes elas são multidisciplinares e os odontólogos compõem essas equipes, né? Então eu tenho odontólogo hoje em dia trabalhando na criminalística basicamente no laboratório de balística, né? Lendo projéteis, lendo os estojos, fazendo a microcomparação, se aquele projétil saiu daquela arma, se aquela arma realmente foi quem disparou aquele projétil. Nossa, Né? Também tem odontólogo trabalhando no DNA forense, né? Então, odontólogos que depois se especializaram em DNA e trabalham só em extrair o DNA dos diversos materiais que são encaminhados, né? Fazendo os perfis genéticos. E basicamente o odontólogo trabalha em todas essas funções da criminalística. Mas no Instituto Médico Odontológico ele só trabalha dentro da especialidade dele, com determinação de idade, com reconhecimento de cadáveres e com a determinação dessas lesões, né, dos exames de corpo de delito na face nesse tipo de traumatismo. Muito interessante, doutor Jadir. Realmente é impressionante o quanto a profissão ela pode se transformar em outras e trabalhando em áreas que a gente nem imagina, né? E uma curiosidade, que acredito que não é só minha, é como que é o dia a dia de um perito criminal, como que funciona essa interligação, o senhor é dentista também, mesmo que o senhor não faça exatamente apenas isso lá dentro, como que ocorre essa integração do senhor ser um dentista com o seu trabalho, que é ser perito legal? Isso já lhe ajudou alguma vez, em algum momento? Como é esse dia a dia? Assim, quando a gente faz a academia de polícia, porque assim, depois que você faz o concurso e que você é aprovado, a gente separa as turmas, né? Sim. Então, quando eu entrei, os odontologistas eram formados junto com os outros peritos, né? Só o médico legista tinha uma formação diferente. E aí você é levado para uma sala de aula multidisciplinar. Né? Então, na sala de aula você tem engenheiros, de maneira geral, engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro sanitarista, engenheiro mecânico, engenheiro de informática, tem administradores, contadores, né? Artistas, músicos, enfim, é uma gama de bem profissão. Diverso bem mesmo, diverso, né? né? Bem diversificado. Médico veterinário, biólogos, químicos, físicos, matemáticos, né? Todas essas profissões elas se unem, né? Então a gente faz turmas multidisciplinares. Hoje em dia eu dou aula na Cadepol, né? Na Academia de Polícia, não só formando novos peritos, mas formando também delegados, investigadores, escrivãos, né? Papiloscopistas. Então a gente passa essa importância da perícia para eles, mas nas turmas todos nós aprendemos da mesma forma. Aprendemos manchas de sangue, aprendemos balística, aprendemos todos os exames, né? O perito ele forma como um perito genérico, por isso que eu sou coordenador de perícias genéricas, né? Entendi. Então, toda perícia que não está ligada a... Isso dentro do Instituto de Criminalística, que não está ligada aos laboratórios, né? Toxicologia, DNA, exames químicos, físicos e biológicos e laboratório instrumental, e nem está ligada às engenharias, né? Engenharia veicular, engenharia civil, engenharia ambiental. Deixa eu ver se tem outra engenharia que eu esqueci aqui. A gente tem uma engenharia legal que trata de demolições, de incêndio, né? Então, o que não está na engenharia e o que não está no laboratório, aí é na minha coordenação. Então, assim, é muito vasto, né? E a gente tem, no dia a dia, muitos casos, assim. Então, hoje em dia eu trabalho basicamente gerenciando, coordenando essas gerências e fazendo as reproduções simuladas. Então, assim, quando existe algum inquérito e que o delegado não consegue, no final do inquérito, chegar a um ponto de vista, uma conclusão, ficou alguma coisa em aberto, ele solicita que seja feita uma reprodução simulada, que a gente reproduza
aquele evento para melhor entendimento. Você pega os atores, vou assim dizer, né? A vítima, se ainda está viva, né? Ou se ela não está viva, a gente leva um boneco para simular as posições, né? E você leva tanto as testemunhas para o local onde aconteceu o crime e faz as perguntas mais relevantes para ver se elas se casam com o que ele já falou anteriormente, né? Então, eu dei um tiro no fulano. Onde você estava? Estava aqui, mas essa parede aí não te impediria de dar o tiro? Então não chegaria a pessoa? Enfim, então funciona mais ou menos dessa forma. Sim. Então, nesses casos, assim, a gente fez a reprodução simulada do caso da Yasmin, fez a reprodução simulada de vários outros casos. Esses casos, quase todos, a gente faz a reprodução simulada. Está dentro da minha equipe. E sobre a rotina, assim mesmo. A gente não tem muita noção de como funciona a rotina. No início, o senhor havia falado pra gente, ainda agora, que logo quando o senhor entrou, o senhor trabalhava por plantões, né? Ainda funciona assim? É todo mundo assim, plantonista, ou tem um horário certinho? É assim, o local de crime contra a vida e contra o patrimônio, né, são locais em que a gente trabalha de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com chuva, com sol. Então, onde acontece um crime, eu tenho que ter uma equipe de perito lá, né? Então, hoje em dia, a gente faz uma escala, né? Vou falar tanto do crime contra o patrimônio, no crime contra a vida. A gente tem uma escala em que os peritos dormem durante o perito. Quer dizer, não dormem durante o plantão, dormem na base, né? Aconteça a hora que acontecer, acorda o perito, né? Então, a gente trabalha assim, a gente trabalha em turnos. Hoje em dia, eu trabalho a gente tem duas formas de trabalhar, ou por expediente, né? Todo dia você vai de 8 às 12 e das 2 às 6, né? Vários laboratórios trabalham assim, precisa trabalhar de noite, mas várias equipes também trabalham à noite, né? Então, a gente tem uma equipe que aconteceu qualquer homicídio, suicídio ou acidente, você tem que levar a equipe para que a equipe faça isso que eu falei que a gente faz, né? Examinar o local, ver o que aconteceu, como aconteceu, a dinâmica do evento, né? E coletar material que possa identificar os autores, né, daquele delito. Da mesma maneira no patrimônio. Então, assim, quando acontece, o perito chega pela manhã, né? Normalmente os nossos plantões são de 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, né? 24 horas. Aí o perito, enquanto ele não está na rua fazendo algum exame, ele está escrevendo os laudos dos anteriores, né? A rotina basicamente é essa. Quando acontece algum evento, a gente é acionado, né, pelo CIOP, né, e sai uma equipe da criminalística, né, com 2 peritos e um carro, ou 3 peritos, dependendo da escala. E sai também uma equipe do Instituto Médico Odontológico Legal que vai fazer a remoção do corpo. Então, existem também os remocistas, que são técnicos em enfermagem, né? Sim. Que vão, depois que o perito acaba de fazer a perícia no local, ele entrega o corpo para um outro instituto, né? Então, o Instituto Médico Legal vai fazer aquelas perícias já dentro da sala de necrópsia, né? São outras perícias. Mas o perito do local, ele é responsável pela dinâmica do que aconteceu, um acidente de tráfego, por exemplo. A gente faz todas aquelas equações para ver a velocidade, para ver coeficiente de atrito do piso, enfim. Então, a gente, mesmo sendo odontólogo, a gente acaba, né, fazendo um pouquinho de tudo. Exatamente. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. E aí, volta, almoça, escreve mais um pouco, se chamam de novo, volta. Então, hoje em dia, a gente tem uma violência bem menor, digamos assim, do que há 10 anos atrás, né? Eu cheguei a fazer 10, 12 cadáveres por dia, né? Numa época que tinha aquelas chacinas, que tinha, né, carro preto, carro prata, carro cinza, né? As cores dos carros. O carro preto passou aqui, matou 2, 3, o carro... Então, a gente fazia muitos locais de crimes por ação de arma de fogo, né? Mas outros locais também de acidentes domésticos, né? De enforcamento, de suicídios, de precipitação, enfim. Então, funciona mais ou menos assim.
E doutor, agora o senhor falando dessa rotina que é extremamente corrida e tem bastante coisa, por exemplo, o senhor falou foram 12 num só dia. Eu imagino pela sua vasta experiência que já deve ter passado por muita situação marcante. Então, a gente queria que o senhor contasse um pouco pra gente uma situação que foi marcante durante todos esses anos ou que lhe impactou de alguma forma, seja pelo lado positivo ou lado negativo, que mexia com o seu emocional. Assim, tem coisas que a gente... O pessoal acha que o perito é aquele cara frio, aquele cara que já viu muita coisa, então nada abala, né? Aquela fortaleza e tudo, né? Mas tem casos assim que são muito impactantes pra gente, né? Eu participei de quase todos os, assim, dos Irmãos Novelino, aquele cidadão que foi decapitado, esquartejado num motel pela namorada, enfim, acidente de tráfico. Mas o que mais me toca, o que mais me tocava, né, eram as mortes das crianças, né? Assim, de qualquer forma, muitas vezes mortos pelo padrasto ou pela madrasta para se vingar do cônjuge, né? Ou então envolvidas em acidentes, né, de disparo de arma de fogo, a criança está manuseando uma arma, disparou, matou o irmão, ou eles brincando, o irmão botou um cinto no pescoço, enforcou o irmãozinho, enfim. Então, quando envolve criança, de maneira geral, eu ficava muito abalado, muito abalado, porque eu tinha filhos adolescentes na época, filho de criança, né? Então, mas o que mais me impactou foi uma vez que eu fui fazer um enforcamento de um adolescente, ainda não tinha, antes da Baleia Azul, né? Ele tinha entrado num grupo e que quem perdesse tinha que se matar. Meu Deus. E ele perdeu e, enfim, teve que, segundo o grupo, ela teve que se matar, né? Cumpriu Então, o que ele tinha prometido, né? Se não, sofre ameaça, ele tinha um irmão pequeno, um padrasto, né? E ele esperou os pais saírem para trabalhar, foram deixar a criança no colégio e ele se enforcou, né? Quando eu cheguei para fazer assim, esse local, imagina, você já tinha feito 1.000 e não sei quantos enforcados lá nessa vida toda, né? E quando eu virei, o garoto tinha o rosto do meu filho. Nossa. Assim, a cara do meu filho Jorge, né? Imagina o impacto de ver isso na hora. Você vê que até hoje, quando eu falo, eu acabo me emocionando, assim. Muito forte, assim. A criança com óculos, meu filho era gordinho na época, né? Usava óculos, e eu, quando eu virei o garoto para fotografar, nossa. Impactou. Foi muito forte, assim. Então, não tive como não me colocar, né, naquela cena. Outras situações, assim, por exemplo, meus pais. Hoje em dia meu pai é falecido, mas a minha mãe tem 85 anos, de velhinha, mora sozinha lá na Terra Firme. Então, toda vez que eu fazia um local onde a vítima eram idosos que entraram durante a noite, mataram os idosos para levar, sei lá, um DVD na época, ninguém usa mais, mas um DVD, alguma peça da casa, assim, e que porventura mataram os idosos, eu também acabava sentindo... É difícil separar, né, do lado profissional do pessoal. Então, assim, a gente acaba, sabe... A gente acha que isso nunca vai afetar, né, o perito, não vai afetar a profissão, a forma como você vê as coisas. Mas a gente acaba, assim, de uma forma ou de outra, sendo muito tocado por isso, né? Mas também tem outros lados muito legais, assim, por exemplo, quando você consegue encontrar uma impressão digital que identifica o criminoso, né? Ou quando você vai fazer uma reprodução simulada que você consegue mostrar efetivamente o que aconteceu, o que aquela pessoa que ia ser culpada. Por exemplo, eu fui fazer um local em Igarapé-Miri, em que eram 4 policiais, eles foram fazer uma apreensão na casa lá e houve troca de tiros e um dos colegas recebeu um tiro no rosto. Quando a gente foi fazer a necrópsia, a arma que tinha disparado era de um militar também, né? Foi um fogo amigo. Então, a gente quando consegue determinar qual foi a arma, de que forma aconteceu, tudo, também a gente fica muito legal para a gente conseguir atender a justiça. Eu imagino que seja gratificante, né? Ver que o trabalho está sendo efetivo, que tá surtindo efeito, que está tendo uma objetividade, está sendo concluído, né? Muitas vezes o resultado não é o que a sociedade espera, né? Sim. A sociedade, assim,
emocionalmente toma um lado, né? Toma um Com partido. certeza. E a gente, infelizmente, ou felizmente, tem que escrever A a verdade. verdade. Então, muitas vezes, o que a gente consegue encontrar junto aos vestígios, né? Às vezes surpreende, né? Surpreende a sociedade, surpreende... Mas é o que, de fato, a gente consegue provar, né? Vá, né? Já que o senhor entrou no assunto, mas de como a sociedade recebe essas informações, a gente gostaria de saber um pouquinho sobre mitos. A gente sabe que a área da odontologia também legal, da perícia, não é muito conhecida por muitas pessoas e isso acaba gerando desinformações, assim como em várias áreas, né? E essas desinformações são repassadas e viram verdades na sociedade. Então, qual assim o principal mito, ou então a principal falha de informação que o senhor percebe da sociedade mesmo sobre a odontologia legal, sobre a perícia, que o senhor pode nos contar um pouquinho? Mitos existem vários. A pergunta que eu mais... Eu vou falar as 2 perguntas que eu mais recebo, assim. Sim. Consegue dormir? Né? Primeira pergunta é essa. Consegue dormir? Sim, consigo dormir normalmente, não levo... e se alimentar? Consegue se alimentar bem? Digo, bem, às vezes a gente sai de um local e vai para um restaurante. Saber separar, né? A gente não Sim, mexe... até skatista. verdade. Vida super ativa. Eu gosto de praticar esporte de maneira geral, correr um pouquinho, mas o skate realmente é minha paixão, assim. Então eu viro e mexo, estou lá no parque da cidade com meu skate. Ele sai do trabalho e vai andar de skate. Tá vendo? Tem os refrescos também, né? É. Tem que saber Sim, separar, não levar tem, pra casa. Mas assim, a outra pergunta que eu mais escuto é assim, tu já viu alguma visagem, né? Já viu o cadáver levantar? Já viu mexer? Já mexer, alguma coisa. Então, existem algumas coisas que são fenômenos cadavéricos, né? Que acontecem normalmente e que as pessoas acham que é algum fenômeno. Eu particularmente nunca vi, assim, espero também nunca ver, não tenho curiosidade, né? Mas assim, em cadáver, eu vou falar um termo assim, cadáver fresco, né? Sim. Em 2 horas mais ou menos de óbito, 2 horas e meia, acumula muito gás, né, no estômago, na alça intestinal, e muitas vezes quando a gente manipula o cadáver, ele arrota, né? Nossa! Ou ele solta um pum, né? Então já aconteceu algumas vezes, o cadáver está com o pescoço, você vai ajeitar o pescoço, ele... né? Então, acontece. 8, 9 cadáveres assim na sala de necrópsia, a dona tá limpando lá e o cadáver dá um arroto para lá e a pessoa corre dali, não volta nunca. Meu Deus, tá vivo e tá arrotando. Não volta nunca mais, nem para pegar o dinheiro, né? Não, vem buscar teu dinheiro aqui, não. Outra coisa interessante também nesses cadáveres que com morte recente é que você, quando vai manipular o cadáver, ainda tem percepção no músculo eretor do pelo. Tem aquelas sinapses, elas estão acontecendo. Então, muitas vezes, ele fica todo arrepiado. Nossa. Né? E aí as pessoas acham que... Tá vivo. tá vivo. A mão desse perito, ele pegou até o cadáver, ficou arrepiado. Né? A mão desse perito é muito bom. Tem muita coisa disso. Mas são fenômenos cadavéricos que acontecem, né, no dia a dia e que para a gente é bem comum. Né? Talvez da primeira vez a gente tome um susto, um choque, assim, mas depois a gente acostuma, acontece né? tantas vezes que a gente acaba acostumando, né? E é assim, o que eu vejo que a população, assim, não consegue separar todo mundo é do IML, né? O pessoal do IML chegou, então a gente vai fazer a perícia num veículo, o pessoal do IML está aí para fazer a perícia num veículo, né? Então, pela natureza dos institutos, o Instituto Médico Legal só trata com pessoas, né? Vivas ou mortas, só exames em humanos, né? E a criminalística não, faz perícia de qualquer coisa, em qualquer lugar, né? Bancos também, né? Quando acontece algum assalto, algo do tipo. A gente tem, hoje em dia, a gente divide muito essa responsabilidade dos assaltos com o pessoal da engenharia, né? Porque a gente tem um grupo que trata só de explosões. Então tem um grupo de pronto atendimento, né? Que quando acontece qualquer ação criminosa que envolva explosivos, nós temos um grupo de pronta resposta, né? Assim como outros grupos, assim, nos acidentes que a gente chama nos DVIs, né? Quando tem um acidente com múltiplas vítimas, um acidente muito grande, a gente também tem uma equipe já pronta para disparar, para fazer esses
essas atividades. Né? Toda vez que extrapola a nossa capacidade de receber os cadáveres, né? Ou a capacidade de examinar, né? A gente recorre a uma equipe pronta. Eu acho interessante a multidisciplinaridade, né? Vai juntando um pouquinho da informação de cada um, todo mundo vai se ajudando e as coisas vão se resolvendo, né? Assim, por exemplo, no caso da Yasmin, por exemplo, nós éramos uma equipe, talvez foi a maior equipe que a gente conseguiu formar, porque eram 19 versões, a gente incluiu umas 3 versões, que foi dos mecânicos, de pessoas que pilotaram jet ski, enfim. Mas nós tínhamos, assim, do engenheiro mecânico, que eu lembre, engenheiro mecânico, engenheiro civil, administrador, contador, fonoaudiólogo. Muita gente. Tinha o Jânio, que é meu grande parceiro assim, de todo esse tempo aí, que ele é artista plástico. Então ele vê o crime por um ângulo que ninguém consegue ver, assim, eu acho fantástico, assim, né? Carolina, que hoje em dia é minha gerente do Núcleo de Crimes contra a Vida, que é engenheira florestal. Né? Deixa eu ver quem mais. Não consigo lembrar mais ninguém. É tanta gente, né? Não, a formação, né? A formação, não, porque, assim, tinha mais de um engenheiro civil, tinha mais de um engenheiro sanitarista, né? Mas, assim, o mais interessante é isso, quando às vezes a gente pergunta para o perito, qual é a tua formação? O cara pensar que ele vai dizer, física nuclear, né? Eu sou artista, eu sou músico. Eu sou artista, eu ia ficar muito surpresa. Agora eu fiquei em dúvida do músico. Né? Então a gente tem muitas perícias que você precisa, né? Do audiovisual, principalmente, né? Hoje em dia, esse meu amigo, ele coordena o laboratório de audiovisual, esse que é artista plástico. Mas é outra visão do crime, assim, impressionante. A gente chega com uma visão e o que é que tá achando? O que é que tu vê aí? Né? Olha isso, olha aquilo, olha. Aí já muda totalmente um outro olhar. Um outro olhar. Né? E aí completa, né? Uma coisa completa a outra, né? A gente acaba... Isso que é o mais bonito, esse multidisciplinar, é justamente um olhar diferente de cada pessoa que juntos solucionam dão aquele desfecho, né, para o caso. E no caso da odontologia legal, por exemplo, a gente às vezes precisa de algumas informações, por exemplo, você acha um crânio, você quer saber a idade daquele crânio ali, né? Sim. Ou um osso, e aí a gente encaminha para antropologia, radiografa, faz várias situações, né? Tem um exame próprio que a gente chama de estimativa de idade, né? Então quem faz são os odontólogos. E doutor, agora do senhor ter falado um pouco do seu vasto conhecimento conosco, a gente queria saber um pouco, para quem está assistindo também, qual é o primeiro passo, quais são os primeiros passos para quem deseja seguir nessa área tão bonita da odontologia, e não só da odontologia, né, como diversos outros cursos, como o senhor falou, outras áreas. Primeiro passo é não ter medo de cadáveres, né? Importante. Então assim, a gente quando está numa turma em formação, né? A minha aula é espremer o slide e sai sangue, né? E aí o pessoal já fica esperando aquelas fotos impactantes, aquelas situações. Sim. E tudo, né? Mas muita gente tem essa barreira, deixa de seguir a carreira, né, da odontologia forense porque acha que não vai se adaptar a essa rotina, né, de trabalhar com mortos ou trabalhar com cadáveres. E assim, depois que você consegue passar essa barreira, que você vê aquilo como... Da mesma maneira que você vê o teu paciente com a boca aberta na cadeira, sim, da mesma maneira a gente procura encarar essas situações, né? Mas é uma expectativa muito grande quando você está na academia. Eu, pelo menos, assim, quando estava na academia, eu digo, agora, a hora que tiver que ver um cadáver, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer. E aí a primeira aula, assim, que a gente foi... Você tinha aula de fazer estágio, né? O Instituto Médico Legal ainda era aqui no Guamá, atrás ali do cemitério de Santa Isabel. E eu conversando com um amigo, aí o cadáver na mesa, assim, ele, não, porque quando tu estiver examinando, presta atenção no cabelo. Aí ele pegava no cabelo, assim, meu Deus, quando chegar a minha vez de pegar, olha assim, aí tira a camisa, vê se tem alguma lesão e ficava pegando. Eu achei aquilo assim, eu não vou conseguir fazer isso. Mas depois, com o tempo, aí você vai, se identifica bastante. E o primeiro passo é esse, é você
tem que ter uma formação, tem que ter o diploma, né? E aí se inscreve em um concurso dessas polícias científicas de maneira geral, né? E aí você depois passa. Então hoje em dia é bem mais, hoje em dia é bem rígido o critério, tem que fazer, tem que ter um bom preparo físico, que existe uma prova de aptidão, de aptidão física, você tem que nadar, você tem que correr, você tem que, né? Enfim. Não dá para todos. Não dá para nós. Não dá para mim. E depois que você completou, você faz uma academia que também é bem puxado também, mas de maneira geral é bem legal. E para todas as profissões, o caminho é esse, né? Sim. Tanto para a odontologia, como para o médico, como para qualquer outra pessoa que quer ser perito criminal, o Código de Processo Penal exige apenas isso, né? Que você tenha um diploma, que você seja registrado no seu conselho, né? O perito ele tem que ser registrado no conselho regional da profissão dele, né? E a instituição que você vai prestar o concurso, ela tem que ser uma organização oficial de natureza criminal, né? Então, basicamente, as polícias científicas de maneira geral. Né? Sim. Existem outros peritos que não são um perito criminal, que também atuam, né, no processo penal, que atuam no inquérito policial. Por exemplo, eu faço um laudo e esse laudo, normalmente o perito criminal de natureza oficial, ele trabalha para promotoria, né? Eu faço para um laudo, para um delegado. E o delegado apresenta para o Ministério Público apresenta para o juiz, né? Durante o transcurso do inquérito como um todo. E muitas vezes a outra parte também pode contratar um outro profissional que apesar dele não ser perito de natureza oficial, mas digamos um perito da universidade, um perito de outro estado, né? Aí você vai defender o teu laudo lá, ver onde é que você está certo, e o juiz é que vai dizer quem chegou mais próximo da verdade, né? Tentando expor da melhor maneira possível, né? O problema maior que eu vejo nessas situações é que você só pode escrever o que você pode provar. Sim. Né? Então, a perícia criminal, de maneira geral, a gente se baseia muito no Código do Processo Penal e no que as outras ciências, né, também falam. Eu não crio nada, né? Então, a criminalística basicamente é isso, é eu me apropriar dos conhecimentos da física, da química, da matemática, da genética, de maneira geral, e desses conhecimentos que já existem no campo, né, técnico-científico daquela profissão, dali eu tiro as minhas conclusões. Então, basicamente é isso. Muitas vezes você quer escrever uma coisa e você não consegue provar. Aí não tem força nenhuma, não vale o seu laudo, digamos assim. Um laudo muito fraco com relação a essas questões. Bom, doutor, chegamos ao fim agora, infelizmente, do nosso podcast, da nossa conversa. E, primeiramente, gostaríamos de agradecer pela sua presença. O papo foi muito bom e deu para acrescentar muito, não só a nós, eu tenho certeza, quem está assistindo nesse momento. E eu gostaria de dar um brinde para o senhor, da nossa patrocinadora oficial, que é a Labo Dental. O senhor, como dentista, deve conhecer. Com certeza. Né? Ela é parceira de todo acadêmico cirurgião dentista durante essa caminhada. Então, obrigado. Obrigada pela sua disponibilidade. E foi muito legal o papo, gostamos muito. E gostaríamos de agradecer também a quem está nos assistindo agora. E você que chegou até o final, curte o vídeo, compartilha com quem deseja também seguir esse caminho da odontologia, não só da odontologia, mas de outras áreas também. E fique ligado que vamos ter muito papo com outros profissionais também. Doutor Jadir, quando o senhor for beber a sua aguinha, estiver andando de skate na garrafinha térmica da Labo Dental, lembre da gente. Lembra da gente, com por certeza. favor. Dessas atividades que a gente exerce aí, extra perito criminal, né? Eu gosto muito de música, né? Então toco um instrumento, gosto de cozinhar, gosto de andar de skate, então... Gente, olha, cada hora a gente descobre algo novo, né? Um papo assim, É extremamente interessante que nós não somos definidos só pelo nosso trabalho, né? É verdade, assim, eu acho que
a gente, independente do que você faz, do que você exerce, né? Acho que é importante você ter um padrão de vida legal. Né? Com certeza. Dorme cedo, bebe muita água, não Esse fuma, é o objetivo. Aproveitar a família. aproveitar a família, né? Com E certeza. E aí, que Deus nos ajude, que sucesso, né, pro podcast, Amém. sucesso Muito pra vocês. obrigada. Pro seu também. Que estou à disposição, que vocês precisarem lá na Polícia Científica, né? Claro tem um que amigo sim. lá e vamos pra frente. Muito obrigada por ter Muito compartilhado obrigada. um pouquinho do seu vasto conhecimento Eu que conosco. agradeço, Foi muito mas especial. Muito legal. Me senti muito honrado com o convite, né, e qualquer outra dúvida que a gente tenha, que queira conversar sobre outros assuntos ligados à reprodução simulada do monstro da Ceasa, reprodução simulada de não sei o que mais. Então, Que legal. Estava presente em todos. Ele gabaritou. Gabaritou. Bora dar um tchauzinho pro pessoal de casa. tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Aguardem os próximos podcasts.